Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Bom, gente, hoje eu vim abordar um tema muito interessante que as pessoas muitas vezes só acham que eu trabalho com orgânico. Não só trabalho com orgânico, eu também trabalho com agricultura racional. É uma denominação minha. O que seria a agricultura racional? É o equilíbrio entre o cultivo convencional, que tem o uso de defensivos químicos, com o uso também de conceitos da agricultura orgânica, para tentar achar um ponto de equilíbrio. Não estou aqui debatendo que o orgânico é melhor que o convencional ou vice-versa. Eu estou debatendo o que é realidade para muita gente na qual eu convivo no campo, que é o que? Eles usam um conserto de matéria orgânica muito no solo, tentam diminuir o máximo possível do uso de defensivo químico para tentar achar um equilíbrio. Então, fiquem até o final desse vídeo que eu vou passar mais ou menos a noção de que nós temos que ter quando a gente se usa um defensivo no campo. Porque muitas vezes o trabalho do homem do campo, que com a dificuldade de achar mão de obra, acaba sendo o quê? Tendo que compensar com o uso de defensivos. E acaba sendo muitas vezes necessário nesse tipo de situação. Então fiquem até o final do vídeo que nós vamos debater sobre isso e eu passo algumas ideias a vocês, tá bom? Bom, gente, é assim, ó. No caso do defensivo químico, eu já devo ter falado para vocês, mas faz algum tempo, sobre a lei da rastreabilidade. A lei da rastreabilidade, ela existe, já está em vigor no nosso país desde 2018, mais especificamente no dia 1º de agosto. Desde 2018, 2019 e 2020, foram lançados grupos, pouco a pouco, cada vez maiores, de frutas e hortaliças que vão ser alvo de fiscalizações. Por quê? A lei da rastreabilidade, ela surgiu para oferecer para quem consome os produtos, como por exemplo vamos supor, eu compro lá do campo e vou consumir os produtos orgânicos ou não. No caso, a lei da rastreabilidade, ela surgiu para a gente fazer um monitoramento do uso de defensivo no campo. Como? Usando de forma na qual eu não abuse na dose e respeite a carência. Gente, o que eu estou falando agora para vocês não é novidade. Todos os produtos, os mais antigos até os mais atuais, ou aqueles que já saíram de linha, estão entrando no mercado de novo, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque o uso desses produtos, nós temos que respeitar o que está escrito na bula. Então essa é uma dica que eu faço a vocês, para vocês não correrem o risco de comprar produto proibido para a cultura que vocês trabalham, ou até mesmo de forma enganada, para vocês poderem conhecer, ou até mesmo alguma pessoa orientou e falou, joga tal coisa, só que você não sabe nem se é permitido lá na lei para ser utilizado na cultura que você está trabalhando. E aí, gente, como que faz? Então, para não ter esse risco, leia a bula. Se não tiver a bula, a loja é obrigada a oferecer para vocês. Se não tiver descrito a cultura que você trabalha nessa bula, não leva. Sabe por quê? Porque assim, por exemplo, tem gente que me fala, Érica, por que um produto que é registrado para abóbora não pode usar na melancia, ou um produto que é para melancia não pode usar para abóbora? Por mais que as duas culturas sejam de rama e da mesma família, não significa que o metabolismo dela seja igual ou a fisiologia dela seja igual. Mas o que quer dizer isso? Será que o comportamento da planta para um produto que é registrado para melancia
vai ser a mesma para aquele produto que é registrado para essa mesma cultura? O que é registrado para um não é usado no outro e vice-versa? Vai ter o mesmo comportamento? Você não sabe. As pesquisas que fazem com que esses fabricantes obtenham os registros, elas surgiram de onde? Principalmente de formas que eles vão avaliar quanto tempo essa molécula química no organismo da melancia vai levar para ser degradada e ao mesmo tempo garantir a proteção da planta. Esse é o objetivo dos estudos, tá bom? A mesma coisa acontece se esse mesmo produto que eu uso para melancia, se eu aplicar para abóbora, o que acontece? Ele não vai ter esse período. Ou melhor, o período que a molécula química fica na abóbora é muito maior do que na melancia. Ah, mas é da mesma família e é de rama? É. Só que daí a melancia é um fruto muito maior. Você tem um fruto extremamente grande, que chega até a 15 quilos, brincando. Delicioso, vermelhinho, suculento, docinho. Mas aí uma abóbora, quanto tempo vai levar para ficar grande também e madura? Então assim, aí você tá vendo uma diferença que o metabolismo da melancia é muito maior que o metabolismo da abóbora. Se eu tenho uma taxa de metabolismo maior, ou seja, eu tenho que consumir muita energia para eu crescer. Tem gente que não come e não engorda. Tem essas pessoas que têm essa característica. Come e não engorda. Significa que o metabolismo dela é acelerado. Como também tem gente que come 1 grão, ela fica gordo, né? E eu também, assim, não sou tanto. Mas eu gostaria de poder comer muito mais. Gostaria de comer com menos peso na consciência, porque eu sei que o meu peso vai se manter. Mas como eu sei que não é assim, então a gente tenta se controlar. Mesmo abusando, a gente tenta se controlar. Então, gente, é isso. O metabolismo da melancia é muito mais acelerado porque ela tem que fazer frutos cada vez maiores. E é uma característica da planta. Já numa abóbora, muitas vezes você tem aquele abóbora caipira grande, mas ele leva 3 vezes mais o tempo da melancia ficar pronta. A melancia, dependendo do clima, em 60, 80 dias já está pronto para colheita. Então ele é muito mais rápido. Como tem aquelas abóboras caipiras gigantescas que leva 3, 4 meses para ficar daquele tamanhão. Então significa que ela tem uma explosão, então ele vai metabolizar muito. Ah, mas por que tem produto que na abóbora não pode ser usado e na melancia, que pode ser usado na abóbora e na melancia não? A mesma coisa. Às vezes, se você usa um produto numa planta que tem metabolismo reduzido, para a planta que queima muito mais rápido, o que é lá no metabolismo, ela não vai ter efeito nenhum de proteção. Então o que eu uso para abóbora não serve para melancia, porque a melancia tem um metabolismo diferente, muito mais acelerado do que a abóbora, e esse produto não vai fazer nem cosquinha, não vai fazer o efeito que eu quero de proteção contra uma praga ou uma doença, entendeu? Por isso que existe o registro. O registro nos produtos, eles estão aí porque eles identificam da melhor forma possível o que cada planta pode ter de molécula para combater uma praga ou uma doença. É isso. Só que daí o que acontece? O mercado de defensivos, infelizmente, tem pessoas sem vergonha que não tá nem aí porque é registrado. E um produtor, muitas vezes, com maior humildade, sem conhecimento, vai lá e compra o que o cara fala: usa esse produto aqui, é bom demais, você vai ver, vai acabar com as pragas. Só que ele não sabe que é proibido para a cultura, aí tá intoxicando a planta, entendeu? Porque a carga química é muito alta. Como também tem
plantas que precisam dessa carga química alta, porque o metabolismo é muito maior. Então, se tiver uma carga química, ou se não um poder de toxicidade baixo demais, ele não vai ter o mesmo efeito. Então vai ficar faltando ainda uma eficiência de proteção. Então, assim, por isso que vocês têm que fazer de tudo, de usar produtos registrados para cultura. Quantas e quantas vezes eu vou na roça e descubro produtos proibidos que a própria revenda orienta o agricultor. E o agricultor, sem conhecimento, compra na maior inocência. Como também eu sei que tem agricultor sabe que não serve para aquela cultura, mas vai lá e compra. Então, assim, são os dois, né? Os dois lados. Mas alguém tem que aprender. Eu tenho fé nisso. Então, o uso de defensivos tem que ser usado com muito cuidado. Vocês têm que ler o rótulo para saber a dose para a sua cultura. Se ela tem registro, isso já não precisa nem de discussão. Tem que ser visto se tem ou não tem registro para o plantio que você vai fazer. Vocês têm que ver a carência, gente, é muito importante. Eu tomo muito cuidado, graças a Deus que tem muitos agricultores que eu atendo que eles sabem a carência. Acaba usando por falta de opção, porque realmente tem locais que as revendas tão acostumadas a trabalhar num só tipo de cultura, que daí para essas culturas menores, eles esquecem que tem demanda. Aí o produtor eu receito, muitas vezes não tem. Lá, Érica, o produto que você me recomendou não tem, o que eu faço? Aí eu falei, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, é uma briga. Eu não sou contra o uso de defensivo químico. Eu só quero que seja usado de forma consciente. Vocês não podem esquecer que ele é um produto químico, sim. Ele se degrada, realmente se degrada no sol, no calor, dentro do metabolismo da planta, da mesma forma que nós tomamos remédio. A gente toma remédio de dor nas costas, dor de cabeça, dor nas juntas, dor da barriga, dor no abdômen. A gente toma remédio para gripe, para escorrimento nasal, para dor na garganta, para tosse, para sei lá o que, dificuldade de respirar. A gente toma antibiótico, a gente toma várias coisas. A gente toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar alegre, para poder melhorar a memória. Um monte de remédio a gente toma. Aí agora vem e fala que as plantas não podem. A gente tem que ponderar isso também. Todo ser vivo consegue degradar a molécula química. Isso é a base da química que eu tive lá na escola. Todo ser vivo consegue degradar, porque nosso organismo está em constante metabolismo, ele não para. A gente deita na cama e dorme, mas ele está funcionando, o coração está batendo, o pulmão está respirando, o sangue está correndo pelas veias. E a planta é a mesma coisa. A planta não é porque está de noite e não tem sol, ela parou de fazer tudo. Não, ela continua. De dia ela produz oxigênio, à noite a planta produz dióxido de carbono, mas continua vivo. De dia ela pode transpirar mais, à noite transpira menos porque a temperatura é menor. De dia ela absorve mais porque ela está fazendo o metabolismo, porque tem luz, sol, calor, isso, aquilo, outro. Então ela está lá naquele metabolismo. Então tudo que é aplicado na planta acaba se degradando. Só que a gente tem que tomar cuidado, é um produto químico. Então assim, eu não sou... Vocês podem estar usando herbicida. Não é herbicida, eu sou um pouco contra. Não sou muito a favor, porque a cultura é uma planta. O mato é uma planta. Metabolismo é diferente, ótimo, mas é uma planta, né? Ela não morre, mas ela vai sentir. Ela vai... Ai, tem alguma coisa me incomodando aqui. O que será que é? É um mata-mata que alguém passou aqui do meu lado. Vixe Maria. Não vou morrer não, mas eu vou... Calma lá, que eu vou me recuperar.
Mais ou menos isso. Ele vai dar uma atrasadinha. Ele não morre, ele não vai parar de vez de crescer, ele não vai deixar de produzir fruto, não, mas dá uma sentida. É que nem a gente quando bebe muito, de dar uma sentida, vixe, ai, não devia ter bebido hoje. Mãe, nunca mais na minha vida, né? Mas isso é outra história. Então na agricultura também é assim. A planta começa a sentir, ela dá aquela, ai, tá difícil de beber água, tá difícil de respirar, tá difícil, ai, tem alguma coisa me incomodando, é isso que vai acontecer. Ela não morre, mas vai acontecer isso. Ah, tem pesquisadores que falam que a interferência é mínima, ela vai sobreviver, e é isso que a gente conta, a interferência é mínima. Só que se eu puder não interferir, não é melhor? Porque assim, ó, pensa comigo. Eu falo para as pessoas tomar cuidado com carpir, porque se você machuca a raiz da planta, ela vai direcionar a energia para fazer folha para cicatrizar a raiz que carpiu. Jogou herbicida, a mesma coisa, ela vai sentir de alguma forma. Então, tudo que vai ser direcionado para poder não ter um efeito muito grande naquele herbicida que foi aplicado ali do lado dela, ela vai estar direcionando para fazer esse reparo, só que poderia estar indo aonde? Fazer folha, fruto, crescimento da planta e aí vai. Alguma coisa interfere. Então, assim, herbicida você pode fazer quando você não tem a mão de obra, porque daí você realmente vai lá e aplica. Você não tem mão de obra, é muito complicado você ter gente para ajudar e etc. Só que se você puder fazer a roçada, eu acho melhor, porque o mato você pode jogar herbicida que quiser, ele vai brotar. Cedo ou tarde ele volta. Então se ele vai voltar, então faz o mato trabalhar ao seu favor. Como? Ah, eu vou fazer então um mato de cobertura morta, de jogar na linha de plantio. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com o mato para poder fazer essa cobertura e não desidratar a minha planta. Olha que beleza, não é melhor? Então eu tenho ali nesse momento algumas formas de poder garantir essa cobertura. Por isso que a agricultura racional para mim funciona muito para vários produtores. Então assim, você pode usar no uso do defensivo, você pode estar fazendo preparo do solo com matéria orgânica. Essa matéria orgânica é o esterco curtido, a compostagem, folhas, palhadas, todos ali no solo, tá? Além disso, você pode estar usando de forma respeitando a análise de solo, o adubo que vocês forem estar usando, sendo recomendado de acordo com a necessidade da cultura. Então, a análise do solo serve para falar quanto, o que e como preciso desse adubo. E calcário, eu preciso controlar a acidez do solo? Preciso, então eu vou usar quanto de calcário? Como vou aplicar esse calcário? Quantas vezes eu tenho que usar o calcário? Então a análise de solo é fundamental. O orgânico e o convencional tem que ter a análise de solo. Para eu saber o que eu tenho que dar de comidinha para a planta, eu tenho que saber o que tem do solo para oferecer para minha planta, porque ela vai absorver dali. Então a análise de solo é fundamental. Eu posso ter um granulado? Posso, só que eu não gosto muito de formulado não. Por quê? Porque o formulado é porcentagem fixas, né? Então, por exemplo, eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, é fixo. Se é fixo, como que eu vou fazer e calibrar essas doses, essas porcentagens, de acordo com a análise de solo? Então, eu tenho essas porcentagens, mas eu tenho uma análise de solo aqui, que está falando que eu não preciso de potássio, eu não preciso do potássio no plantio. É o suficiente que eu tenho. Mas aí eu só tenho formulado. Como que eu faço? Você pagou por um nutriente que você não precisa. É mais dinheiro gasto. Então não é mais fácil você ter um adubo fosfatado
seja ele rocha fosfatada ou qualquer outra fonte de fósforo, somente ele para você fazer, porque daí você só está pagando pelo que realmente precisa. E na cobertura, então? O meu solo está bem estercado, mas aqui eu só tenho formulado que tem nitrogênio. Olha o dinheiro que você gastou, sendo que você tem esterco, para quê? Não era melhor ter pelo menos... O fósforo tá aí na terra lá. Principalmente se você usa a rocha, tá ali na terra, disponível. É a cada 4, 5 meses só, dependendo da cultura, no caso de frutas. Já hortaliça, vamos chutar aí a cada 2, 3. Mas aí, você tá pagando um adubo nitrogenado que tá ali, nesse formulado, sendo que você, pela análise de solo, não precisa. Então eu não gosto muito de formulado. Eu prefiro adubo nitrogenado, adubo fosfatado e adubo potássico. Nitrogênio, fósforo e potássio. Eu prefiro, porque daí eu sei quantas porcentagens tem de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio. Faço meus cálculos, tantas gramas por pé. Por isso que o químico, né, a adubação química, nós temos que também respeitar o que vocês vão colocar de forma parcelado. A planta não come tudo de uma vez. Por exemplo, se você vai no restaurante, tem comida boa, você enche o prato que a pessoa não consegue te ver do outro lado, porque a montanha está desse tamanho. A planta não faz isso. Você pode levar a planta no rodízio de nutriente mais top do solo, mas ela só vai comer aquilo que precisa. Pouca coisa ela absorve em quantidade, dependendo do equilíbrio que houver no solo. Se não houver equilíbrio, mais ainda, uns menos outros. Então tem esse desbalanço. Fora isso, ele não vai comer todo esterco, todo fósforo, todo potássio, todo nitrogênio e distribuir conforme for se desenvolvendo. Não, a planta não faz isso. Então, outro ponto de vocês também saberem o que você precisa é dar necessariamente o que ela realmente tem que ter na raiz, de acordo com a análise do solo, porque o que não será absorvido é perdido, vai embora. Choveu, lavou, entendeu? Não tem jeito. E uma das formas de você não ter essa perda é o que? Matéria orgânica no solo. Se você tiver matéria orgânica no solo, eu já falei para você, aquela folha, aquela palhada, aquele esterco, pequenos gravetos que estão ali no solo, que você colocou na cova de plantio ou no sulco de plantio, ela vai oferecer uma característica extremamente importante. Ela é uma esponja, ela vai puxar água e puxar nutriente. No que ela puxa água, nutriente vem e vai ficar guardadinho ali, ó. Ela só vai liberar esse nutriente quando ela for desintegrando. Ou seja, ela vai degradando. Aí ela libera o nutriente para a planta. Isso é importante vocês entenderem. A matéria orgânica retém umidade, só que ela não solta o nutriente de qualquer forma. Ela vai soltando sim pouco a pouco, mas o nutriente, na sua quantidade maior porcentagem, é liberado quando ela vai se degradando. E isso é muito importante. Por isso que eu falo, a Érica tá querendo que eu vire orgânico? Não é, gente. Não quero nada, na verdade. Eu quero que vocês tenham o melhor método de produção. É essa a minha intenção aqui. Então, se o método de produção, que é utilizar matéria orgânica que você tem aí no seu sítio, sem precisar de você trazer de fora, é melhor. Não é melhor eu usar folhas que tem no sítio, gravetos que tem no sítio, palhada que tem no sítio,
palhada do mato que você roça. Não é melhor você fazer isso do que trazer de fora tudo? Tudo. Se você não tem animal, vai ter que trazer o esterco. O melhor casamento no sistema produtivo de horta é horta e animais. Horta, vaca, o boi, horta ou a galinha de corte ou poedeira, o que seja. Porque daí você tem um esterco e o esterco faz parte do cardápio alimentar da planta. E a planta gosta, fruta e hortaliça gosta de esterco, adora esterco, certo? Tem gente que às vezes não tem uma quantidade muito grande de esterco, eu falo para eles fazerem um sopão, coloca numa caixa de 1000 litros ali, uma tantada de esterco que você tiver aí disponível, dá uma misturada, deixa dar uma fermentadinha ali de uns dias e irriga. Calma. Se for no gotejo, vai entupir. No aspersor depende da força de pressão, porque daí ela empurra, né, as partículas menores. Mas se for possível, faça isso, faz muito bem. Você pode jogar em esguicho aberto para planta. Tem gente que acopla na ponta da mangueira uns esguichos, né, um pouco maior, que acaba fazendo um leque, né, e sai maior volume de água. Então você vai lá e joga só aquele churume, aquele biofertilizante líquido. E lá nessa caixa aí você pode pôr outros nutrientes. Vale a pena, faz bem, funciona, viu, gente? É uma forma mais fácil também de vocês bem tratar. Um outro ponto que eu quero tratar agora vocês é sobre a aplicação de defensivo. Então, gente, eu tenho um pedacinho aqui de papel que eu quero fazer o seguinte. Vamos supor que esse papel branquinho aqui é a minha roça, tá bom? É a minha roça. Então aqui eu tenho meu pomar, minha hortaliça, o que for. Então nesse papel aqui é como se fosse a minha roça. Como que eu vou aplicar o defensivo? É um ponto que todo mundo acaba errando. Aqui é o meu, sei lá, o meu pulverizador, o meu jato, alguma coisa. Principalmente inseto voador, para falar a verdade. Doença sim, mas tem os vetores que transmitem as doenças, principalmente vírus. Então assim, o que eu vou fazer? Se nesse papel é a minha roça, como que eu vou aplicar? Eu vou entrar aqui e começar a fazer isso? É o que a maioria das pessoas fazem, não é? Entra e começa a fazer isso, não é? É ou não é? Sim, é. Inseto voador. Ele vai espantar quando você começa a pulverizar, vai parar dos lados, tanto dentro da roça quanto fora da roça. Uma dica que eu sempre falo: pulverizem primeiro a borda que está fora da sua roça. Então vocês vão pulverizar aqui primeiro, né? Aqui em cima, vai pulverizar tudo aqui fora. Então você pulverizando essa borda aqui fora, toda essa extensão aqui, ó, fora. Então se você pulverizar aqui fora bem molhado, vocês podem até dar uma caprichada. Então vocês vão lá e pulveriza toda essa borda aqui fora da roça. Molhou bem, pulverizou bem, ótimo. Agora vocês começam a entrar dentro da roça e vai lá e pulveriza. Só que de que forma? A melhor forma é fazer isso, ó, pulverizar de fora para dentro, se você puder. Por quê? Se você começar a pulverizar de fora para dentro, o inseto ele vai começar a ficar encurralado, porque você vai deixar ele aqui no meio. E o que saiu aqui para fora encontrou a borda com o produto. Então ele vai morrer de qualquer jeito. Ele vai ser atingido pelo produto de qualquer jeito. Então você conseguiu proteger. Aí, por exemplo, Érica, eu tenho um produto aqui que é muito bom, só que ele tem carência muito grande. O que eu faço? Eu não posso usar na minha roça. Olha que legal, realmente não pode.
mas eu posso fazer aonde? Na borda. Então eu aplico toda a borda da minha roça, o produto, porque a carência dele é muito grande, mas ele é muito bom para a praga que eu quero controlar. Então eu vou lá e pulverizo na volta, em todo o contorno da minha roça, por fora, do lado de fora da roça. Então eu venho lá e vou jogar aqui. Essa forma sempre quando não estiver ventando, para não correr o risco do que você jogou aqui nessa borda entre aqui dentro. Pode respingar nada, mas você manteve uma borda protetora que está fora da minha roça e manteve a sua roça saudável. Entendeu? Isso são dicas importantes. Por exemplo, podia ser outra coisa, podia ser a cerca viva. Ah, Érica, eu tenho um talhão que tem cerca viva, capim, napier, alguma coisa, cana. Então aplica no napier em toda a volta, sem respingar na cultura e pronto. Se for um inseto voador, ele vai voar, ele vai fugir. E aí se vai pegar na cerca viva toda cheia de produto, ele vai entrar em contato com o produto, vai morrer, entendeu? Então são fatos que a gente observa no nosso dia a dia, conforme vai trabalhando. Na faculdade também se fala disso, que a gente chama isso de tecnologia de aplicação. Lógico que não é só isso, tecnologia de aplicação é muito mais, só que só o fato de você jogar na borda e evitar onde você está plantando aqui dentro. Então minha roça é essa aqui, eu não tenho uma roça com produto químico dentro dela. Então vocês podem fazer essa proteção, tomando cuidado para que esse produto, mesmo que seja registrado para cultura, não entre em contato aqui, porque a carência é muito longa. E para isso eu só vou aplicar no mato, na cerca viva, só. Aí você consegue garantir a proteção. Pode ser tanto defensivos químicos, caudas, extratos, todas essas coisas que já receitei para vocês, que já orientei em vocês, tá? Sempre. Lembrando que respeitem, por favor, período de carência, dose e se o produto é registrado para cultura. Isso é importantíssimo, tá bom? Respeitem isso, que daí a gente consegue, tá bom? Bom, eu vou me despedindo, agradeço imensamente por vocês ficarem até o final desse vídeo. Se inscreva no meu canal de YouTube, gente, me ajudem, porque daí o que acontece? Vocês já devem às vezes perceber que eu dou um sumiço. Eu sei que não é legal, mas se vocês se inscreverem no canal do YouTube, eu vou estar aqui mais próximo de vocês, conseguindo conversar com vocês mais de perto e ajudar vocês. Então, mandem, curta minhas páginas de rede social, Facebook, Instagram, se inscreva no meu canal para você e aperta aquele sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? E nos encontramos no próximo. Muito obrigada e até mais!